Pressionada pelo desgaste no caso Zambelli, o comando da Câmara cassou sem votação o mandato do deputado Alexandre Ramagem, foragido da Justiça. A condenação a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado já determinava a perda de mandato. Mas o presidente da Casa, Hugo Motta, cogitava levar esse processo ao plenário, que votou, vocês sabem, para salvar recentemente o mandato de Zambelli, em sessão que depois foi anulada pelo Supremo. O desfecho, você se lembra com certeza, também foi a renúncia da parlamentar presa na Itália. Para evitar um novo atrito entre os poderes com o Supremo, a estratégia mudou. E na mesma canetada, a Câmara também cassou o mandato de Eduardo Bolsonaro. Não por uma condenação, ele por enquanto é réu, mas por faltar a mais de 80% das sessões da Câmara. Direto para Brasília, com Raquel Porto Alegre, na missão de nos colocar dentro dessas análises hoje, dessas duas cassações, qual foi o caminho em cada uma delas, dos acordos, das definições e, obviamente, Raquel, a repercussão, que, é claro, é gigantesca. No mesmo dia, você ter dois mandatos cassados e por razões diferentes e graves como essas, é importante a gente colocar toda a luz possível sobre isso. Raquel, muito boa noite. Oi, Aline, ótima noite para você também e para todos. Olha, Aline, o presidente da Câmara, Hugo Motta, vinha sendo sim pressionado a levar esses casos também ao plenário da Câmara dos Deputados, como ele fez na semana passada, quando levou o caso de Carla Zambelli ao plenário para análise dos pares da parlamentar. Só que o presidente da Câmara, Hugo Motta, decidiu dessa vez fazer o que, segundo ele, deveria ser feito. Comunicou aos líderes do PL, lembrando que os dois parlamentares, então, que tiveram os mandatos cassados são do PL, comunicou aos líderes e hoje, então, veio a decisão por meio do Diário da Câmara dos Deputados. Saíram, então, os nomes dos dois parlamentares cassados, Eduardo Bolsonaro, pelo PL de São Paulo, e também Alexandre Ramagem, pelo PL do Rio de Janeiro. Os dois por motivos diferentes e, mesmo assim, houve repercussão. O líder do PL na Câmara dos Deputados, o deputado Sóstenes Cavalcante, ele disse o seguinte, que não se trata de um ato administrativo rotineiro, é uma decisão política, na opinião dele, que retira do plenário o direito de deliberar e transformar a mesa em instrumento de validação automática de pressões externas. São cassados sem o voto dos deputados. O parlamento deixa de ser poder e passa a ser tutelado. Já o líder do PT na Câmara dos Deputados, o deputado Lindbergh Faria, foi às redes sociais e disse: vitória dupla. Os dois casos deixam um recado institucional inequívoco no sentido de que ou o mandato é exercido nos limites da Constituição e da lei, ou ele perde, seja pela condenação criminal definitiva, seja pela ausência reiterada e pela renúncia de fato às funções parlamentares. No caso de Eduardo Bolsonaro, ele acabou perdendo o mandato, teve o mandato cassado, então, justamente por não ter comparecido às sessões legislativas, às sessões deliberativas. A Câmara já registrou neste ano um total de 78 sessões e ele faltou a 63, o que significa dizer que ele não compareceu a 81% das sessões legislativas deste ano de 2025. Por conta disso, então, ele acabou perdendo o mandato por excesso de faltas, é o que diz a Constituição. E Eduardo Bolsonaro, com isso, não perde os direitos políticos, a não ser que ele depois seja condenado pelo Supremo Tribunal Federal, lembrando que por lá ele também tem uma investigação correndo, um inquérito correndo, então há essa possibilidade. Mas por aqui, por enquanto, por conta desse motivo que levou à cassação, ele não perde os direitos políticos. Já Alexandre Ramagem, não. Alexandre Ramagem, ele já foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 16 anos de prisão e a perda do mandato de parlamentar também, e por isso, então, ele perde os direitos políticos. No caso, os dois parlamentares estão nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro foi por conta própria em fevereiro, chegou a tirar uma licença, a licença venceu, ele tentou
tentou, de alguma maneira, exercer o mandato à distância, não foi possível e acabou acumulando essas faltas. E no caso de Alexandre Ramagem, segundo investigações da Polícia Federal, ali por meados de setembro, ele foi para os Estados Unidos, saindo de forma ilegal, porque ele já não poderia deixar o país. E ele, então, acabou indo para os Estados Unidos, onde lá, nesse momento, ele é considerado foragido. Então, Alexandre Ramagem perde os direitos políticos, mas Eduardo Bolsonaro, por enquanto, não, a não ser que o caso dele siga adiante no Supremo Tribunal Federal. E para a vaga dos dois parlamentares, já há suplentes. Os dois primeiros suplentes dos dois parlamentares já foram convocados. No caso do suplente, o primeiro suplente do agora ex-deputado Eduardo Bolsonaro, é o missionário José Olímpio, do PL de São Paulo. E para a vaga de Alexandre Ramagem, que a gente lembra, foi diretor da Agência Brasileira de Inteligência durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, para o lugar dele vai o deputado Dr. Flávio, do PL do Rio de Janeiro, que é o primeiro suplente de Ramagem. Volto contigo, Aline. Muito obrigada, Raquel. Vamos juntar aqui dois olhares importantes do Gerson Camarote e do Fernando Abruzzo. Queridos colegas, boa noite, bem-vindos. Vamos lá, Camarote, porque foi de uma vez só, né? Uma decisão em dose dupla, de grande repercussão, um dia nada atípico na Câmara dos Deputados, faltando um dia, na verdade não, terminou, né? É assim que termina o ano legislativo de 2025, um ano que é véspera de eleição, 2026. Por favor, nos localize sobre o que dessa vez pautou o presidente da Câmara, Hugo Mota, que foi numa direção contrária à tomada tão recentemente num caso tão semelhante. Pois é, uma contradição, né, Aline? Boa noite a você, Abruzzo, boa noite a você, assinante. Aline, o que pesou hoje em relação a essa decisão da mesa diretora, organizada e coordenada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, foi a pressão do Centrão. O Centrão não queria repetir o que aconteceu na semana passada e, mais do que isso, não queria ficar exposto. Por quê? Porque essa é uma decisão que poderia ser tomada pela mesa diretora da Câmara e estava expondo parlamentares na avaliação de integrantes, lideranças importantes do Centrão, justamente no próximo ano, em 2026, pressionado pelo PL e pela família Bolsonaro, de um lado, a votar contra a cassação, e, por outro lado, pressionados pela opinião pública. Então, não haveria uma solução boa para o Centrão. O teste que foi da Carla Zambelli, que não era teste, era uma lógica que tinha o deputado Hugo Mota, de botar que tudo seria resolvido no plenário, teve forte reação do próprio plenário. Veja um sintoma disso, me alertava um deputado. Na semana passada, teve uma ausência muito grande, ou seja, deputados que não contabilizaram votos. Mais de 100 deputados não contabilizaram votos. E por que isso? Porque não queriam justamente ficar sob pressão e sob também a avaliação, porque hoje o voto de cassação, de mandato, ele é aberto. Então, a população fica sabendo o voto do seu deputado. Até 2013 para 2014, era voto secreto. Então, no voto secreto, muitas vezes o deputado acabava escapando e ninguém sabia direito quem tinha votado, quem não tinha votado, a não ser aqueles que declaravam seu próprio voto. Então, isso mudou depois do caso da Natan Donadon, de 2013 para 2014, teve uma votação secreta, depois uma votação aberta, no início de 2014, e desde então, votação de cassação é aberta. E como ela é aberta, você tem pressão da casa e pressão da opinião pública. O caso do Ramagem é o caso igual ao da Zambelli, porque o Ramagem, foragido, a Zambelli está presa na Itália, mas os dois tiveram trânsito em julgado, já foram condenados por crimes diferentes, mas já com trânsito em julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Zambelli era pelo caso de falsificar
CNJ, de ter hackeado, na verdade, o sistema do Conselho Nacional de Justiça, o Ramagem por tentativa de golpe de Estado. Então, os dois foram condenados, os dois estão fora. Então, o procedimento seria exatamente o mesmo, mas o deputado Hugo Mota tinha feito um movimento de levar para o plenário na semana passada. E aí veio o próprio Supremo Tribunal Federal e determinou a perda do mandato, mesmo o plenário não tendo alcançado maioria para a cassação na semana passada da Zambelli. E deixou, lógico, o Hugo Mota em saia justa. Esse é o segundo motivo em relação à mudança do deputado Hugo Mota, em relação a não levar ao plenário e decidir pela mesa diretora. O caso do Eduardo Bolsonaro já era caso de mesa. Não tem o que discutir, porque é por falta. Na verdade, houve uma omissão da análise do plenário pelo que Eduardo Bolsonaro fez, ter ido aos Estados Unidos para criar um movimento contra o Brasil e contra a soberania brasileira. Isso poderia ter sido analisado pelo plenário, mas a Câmara preferiu, justamente por causa dessa pressão que eu estou falando, da opinião pública de um lado e do bolsonarismo do outro lado, optou por lavar as mãos. E aí ele está sendo agora, perdendo o mandato por falta e não por uma questão prática ou de algum crime que ele tenha cometido. Mesmo assim, ele está sendo julgado, ele já é réu, por coagir a justiça brasileira. E isso deve, sim, ser julgado nos próximos meses pelo Supremo Tribunal Federal. Aline? E o tanto de tempo que demorou para isso, né, em relação ao Eduardo Bolsonaro, há tantos meses que esse deputado está fora do Brasil, sem trabalhar devidamente, em alguns períodos, inclusive, chegou a receber o salário, mantendo todo o seu staff, de vários assessores, tudo sendo pago com dinheiro público, ele lá nos Estados Unidos, confabulando contra a soberania brasileira. Então, muita coisa para a gente olhar e para a gente refletir a partir dessas cassações de hoje, né, Camarote? Muito bom te ouvir, e eu vou ouvir o Abruzzo agora, já projetando 2026, porque eu acho que aparentemente há um cálculo político também do Hugo Mota, não só sobre a sua vida como presidente da Câmara, que ficou bastante exposta negativamente junto à opinião pública nas últimas semanas, mas também o seu futuro político, Abruzzo, passa por isso também? Boa noite, Aline, boa noite, Camarote, boa noite, assinantes. Eu concordo plenamente com os argumentos do Camarote. Eu queria acrescentar 4 pontos que, para mim, são decisivos para entender a decisão aí do deputado Hugo Mota. Primeiro, o timing. Acabou o ano legislativo, é o momento, não vai ter mais, pode ter gritaria na internet, nos jornais, mas não tem mais o que fazer. E por que esse timing foi importante? Porque, como aquelas pessoas que no final do ano limpam as gavetas para começar um ano novo melhor, o Hugo Mota está limpando as gavetas da Câmara. Ele quer começar um ano legislativo com menos conflitos, com menos assuntos que trazem problemas junto à opinião pública, para que possa fazer os primeiros meses do mandato de uma forma mais tranquila e depois a eleição, e ele quer pensar, obviamente, na sua própria eleição. Uma segunda razão é que, depois do caso Zambelli, se descobriu que não dá para ficar brigando com o STF. Como disse o Camarote, não é só o Hugo Mota que descobriu isso, é todo o Centrão. Seria uma briga inútil, desgastante. Então, resolver a questão. Uma terceira razão é que, de fato, o Hugo Mota, a partir do projeto da dosimetria, pagou suas contas com o bolsonarismo. Os votos que teve para sua eleição agora já foram pagos. E ele vai se distanciar pouco a pouco do bolsonarismo, e aí vem o último fator. Hugo Mota tomou essa decisão, Aline, pensando muito no cenário eleitoral da Paraíba. Na Paraíba, ele precisa muito mais do governo federal e de Lula do que do bolsonarismo. Daqui para diante, ele vai namorar mais com esses setores, a partir dos quais vai montar a sua aliança política do seu grupo político, até da família, e ali o voto do governo federal e do Lula é muito mais importante do que o Bolsonaro, e deixar o bolsonarismo de lado. Até porque, para terminar meu comentário, com a colocação da candidatura em campo aí do Flávio Bolsonaro, já não há mais processos de negociação entre Centrão, bolsonarismo,
porque agora já se definiu, tem um campo, é o bolsonarismo, e boa parte do Centrão vai buscar o seu caminho, seja não tendo candidato a presidente, buscando eleger governadores, senadores, seja buscando outros candidatos que não Flávio Bolsonaro. Então, Hugo Mota, o timing foi para, digamos, se livrar do ano legislativo de 2025, que foi um horror para ele, e começar um novo ano que garanta a sua eleição. Se será novamente presidente da Câmara, é muito cedo para dizer isso, é um processo muito difícil, mas se ele garantir bem sua eleição e a eleição do seu grupo político na Paraíba, quando ele voltar em 2027, pode não ser o presidente, mas volta como um deputado forte.